Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja bem. E espero que você se mantenha bem. Afinal de contas, está no ar mais um programa Opinião que vai até às 8h30. A partir deste instante, a partir deste momento, nesta quinta, 13 de julho de 2023. Estamos a postos, ao vivo e em cores, com muita satisfação, não é? Hoje a gente volta a falar de segurança pública. A gente sempre tem falado, tem temas, você percebeu, não é? Que a gente faz questão de estar sempre falando aqui no programa Opinião. Dentre eles os principais, educação, segurança pública e a defesa da mulher, não é? Porque a violência contra a mulher tem sido intensa, infelizmente, não é? E aí a gente está sempre batendo nessa tecla que tem a ver com segurança pública, não é? Com educação também, e a gente tem sempre feito abertura para que possamos aqui entrevistar e trazer informações, dicas, não é? Para que as pessoas possam ajudar, para que todos possamos cada vez mais ajudar para vencermos esse mal, né? Que é essa covardia que é contra as mulheres. Enfim, tem alguns temas que a gente faz questão de estar abordando aqui com frequência nesses últimos 3 anos, pelo menos, de existência do programa Opinião. Então, hoje, como dizia eu, a gente volta a falar de segurança pública e volta a falar do terceirão, que é o 3º Batalhão. Eu chamo de terceirão, né? Que é o meu, eu moro naquela região ali, do 3º Batalhão da Polícia Militar. A comandante desse, que é o maior batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso, a Radassa Bezerra, tem Suzana no meio também, Radassa Suzana Bezerra. A comandante do 3º Batalhão está aqui mais uma vez, a postos. Essa que você vê aí, ó, com cara de séria, brava, e é brava mesmo, né? Às vezes quando dá um sorriso para disfarçar, mas ela é brava. Está aqui para falar das novidades do nosso 3º Batalhão e coisas legais, inclusive da área social, muita coisa importante e vale a pena conferir até o final, nessa próxima 1 hora. Tá certo? Professor Lorenberg Alves, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Você viu que deu uma mudada no tempo, né? Deu. Ventou um pouco. Ventou. Hoje de manhã estava insuportável, aí com aquele ventinho assim, eu pensei, alguma coisa vai mudar. E mudou de fato, né? Caiu bem a temperatura também. Nós né? teremos um bom final de semana, viu? Bom final de semana, para quem gosta de frio, por exemplo, né? O tempo tá bom para, você sabe o que eu estou falando, né? Para assistir ao programa Opinião, entendeu? É isso que eu quis dizer, o tempo tá bom para isso. Por favor, bom, é isso mesmo, estão falando comigo aqui no ouvido, no ponto? Não. Radassa, muito bom, Tenente Coronel, obrigado por tê-la aqui mais uma vez, viu? Eu sei que está recheada a nossa pauta de assuntos interessantes, importantes. Eu já vou falando, menino, que é o seguinte, tem amanhã, salvo engano, um evento esportivo, que é um amistoso de boxe, não é? E eu queria saber de que forma está o 3º Batalhão envolvido nisso e qual que é, lá no final, o maior objetivo. Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite. Primeiro, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. A honra é toda minha de poder falar um pouquinho aí da Polícia Militar, um pouquinho do nosso 3º Batalhão, né? Cumprimento a todos que assistem agora o programa Opinião, que também estão seguindo a gente no Instagram do Batalhão. Bom, o nosso evento de amanhã, ele termina sendo uma sucessão de uma série de projetos que o Batalhão tem, né? Lá hoje a gente está com o projeto Crescer, a comunidade ela participa conosco em 3 modalidades, é um projeto voltado para as nossas crianças e adolescentes. Então ali a gente tem um projeto de capoeira, de boxe e de futebol. Esse projeto a gente traz a comunidade para dentro do batalhão, ali a gente ensina o esporte, a gente ensina valores, a gente ensina um pouquinho da nossa rotina e a intenção maior é que valorize, né? A criança valorize esse meio, valorize esse espaço, tirar essa criança, esse adolescente da rua também, oferecer para ele uma oportunidade no contraturno. E aí o projeto de boxe, olha lá, é o projeto Crescer, né? Tá aparecendo. A imagem que a gente vê aí é do projeto, inclusive. Já é, inclusive ali já tem o nosso ringue, né? Esse é um dos projetos, que é o projeto de boxe. E aí, para a gente fomentar esse projeto de boxe, para a gente buscar parceiros, para a gente até valorizar esse menino que está lá, a gente vai fazer amanhã um amistoso de boxe.
Esse amistoso de boxe é com a participação já dos nossos alunos, que já vem aí desde o início do ano treinando, né? A gente traz alguns convidados também, alguns amigos que já lutam e é bem interessante, assim, porque começa meio lento, se meio devagar, e o pessoal daqui a pouco um sanguinho escorre do nariz, a gente já fica com medo, professor. E aí a gente entende que, na verdade, faz parte do esporte. Para mim é uma novidade, né? O boxe ele é uma novidade. A primeira vez que eu vi, eu assustei. E aí, conversando, entendendo um pouco do meio, você vê que é um esporte extremamente agregador, seguro, extremamente seguro. Inclusive, amanhã no evento a gente não abre mão de ter ali corpo de bombeiro, SAMU, a gente está com toda essa estrutura, equipe médica. Então, é esse o grande objetivo. E a gente vai estar arrecadando ali fraldas para apoiar a espinha bífida, né? A espinha bífida ali é um grupo, né, que atende essas crianças que têm essa necessidade. A gente passa a conhecer um pouquinho da história deles, Paulo, é ali no Jardim Imperial que eles ficam, né, região do Moinho. Não tem como não se sensibilizar. Então, a gente uniu o útil ao agradável, né? Vamos valorizar o esporte, vamos trazer essas crianças para dentro e vamos apoiar também a espinha bífida. Está todo mundo convidado. Golaço esse, viu? Eu conheço a associação da espinha bífida, fica de fato ali no Imperial. Quando eu fazia reportagens, não é, de rua, eu já fiz algumas ali na associação, conheci. Não tem como quem conhecer ali não se sensibilizar, não sair de lá muito comovido e decidido a dar um pouco de si, né? Praticar aquilo que eu falo sempre, que é empatia, se colocar no lugar do outro, né? E aí o nosso 3º Batalhão está envolvido nessa causa tão nobre e a gente aplaude, né? Por isso que eu falei que é golaço, porque merece, e você que não conhece, vale a pena conhecer, é só procurar aí no Google espinha bífida Cuiabá, já vou citando que é ali no Imperial, próximo da Moinho, e você vai conhecer lá, você vai ver quantas crianças, quantas famílias envolvidas que precisam desse trabalho tão importante, que é da Associação da Espinha Bífida. Valeu, hein? Agora sim, professor Lorenberg. Comandante, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas alegria mesmo de tê-la aqui mais uma vez. Nós ganhamos e ganhamos muito, amigo telespectador, eu não tenho dúvida, já está ganhando. É sempre bom falar do trabalho belíssimo desempenhado pela Polícia Militar, em especial o 3º Batalhão, que é o maior batalhão do estado de Mato Grosso. Por falar nisso, comandante, eu gostaria muito de uma reflexão da senhora. Se não me falha a memória, e a senhora, por favor, me corrija sempre. Fará 34 anos de existência neste ano. A senhora poderia destacar um ponto que valeria a pena uma reflexão da senhora? É claro que todos os pontos valem a pena, mas eu gostaria apenas de ouvir em um aspecto só um detalhe para a senhora discorrer sobre ele. Sobre a unidade, né? Sobre essa vivência, professora, esse último ano a gente teve inúmeros aprendizados, né? Em várias áreas. E o aspecto que eu acho extremamente relevante, que é o que a gente tem buscado no nosso dia a dia, é enaltecer o nome da Polícia Militar, mas enaltecer, sobretudo, o trabalho que os policiais militares realizam ali no 3º Batalhão. Por ser um batalhão imenso e com inúmeros braços, né, de atuação, desde a área comunitária, área comercial, área rural, projeto social, a gente tem o grupo GAP, que é um grupo mais combativo, digamos assim, né, que é o nosso primeiro reforço ali e apoio. E é uma unidade de valorosos policiais militares que carregam aquele batalhão como uma segunda casa, se não como uma primeira, né? Então, eu aprendi a trabalhar muito melhor com esses policiais militares e eu acho que o que a gente tem de maior valor ali é a forma como cada um trabalha no batalhão. Acho que é a grande reflexão. Enquanto a Tenente Coronel Radassa fala, a gente estava vendo algumas imagens que já é fruto daquele trabalho, é o final do trabalho. Isso são imagens recentes aí de operações, todo dia, incrivelmente, acontece isso. E o fato é que está ali, tem uma equipe maravilhosa do 3º Batalhão que está bem a postos, olha lá. Isso é produto de roubo, produto de tráfico, né? O que você fala um pouco Paulo, dessa imagem? Esse é dessa semana, a gente hoje é o quê? Quinta-feira, né? Quinta-feira. A gente está aqui de segunda-feira para cá. Olha então, só. as equipes são extremamente atuantes, se a gente for pegar aí do último mês, não cabe aqui de tanta informação. É mandado de prisão em aberto, infelizmente muitas ocorrências também de Maria da Penha, até como o Paulo falou, recuperação de veículos, sequestros que são frustrados, né, na área também, assaltos, enfim,
as equipes não param, as equipes estão extremamente atuantes e o resultado vem, né? Ainda mais com o apoio da comunidade. Droga tem aumentado a apreensão, o volume de entorpecentes apreendidos tem aumentado da parte do 3º Batalhão? Tem aumentado bastante. Né? A gente não fala nem em quantidade de volume, mas assim, inúmeras abordagens, né? Em carro, pessoal, envolvidos com ocorrências, assim, sempre a gente está ali pegando. É um trabalho mais formiguinha, né? Até porque o tipo de droga que circula ali na área do 3º Batalhão é aquele do pequeno tráfico, né? Então, grandes quantias termina que não pega, mas pega sempre um pouquinho aqui, ali, e nisso a gente vai trabalhando, né? Sempre afinco. Professor. Comandante, no dia 8 de março, agora, a senhora fez uma palestra na Assembleia Legislativa em homenagem às mulheres. Aliás, naquele mesmo evento, 17 mulheres foram homenageadas, inclusive a senhora. E o ponto da sua palestra é exatamente a valorização da mulher. Eu gostaria muito de um outro comentário da senhora a respeito disso, porque é bom a gente, e me corrija sempre, comandante, se eu estiver equivocado, é bom sempre valorizar o trabalho, por exemplo, da militar mulher que dentro da corporação Polícia Militar. Eu gostaria muito de ouvi-la a respeito. Eu sou professora, assim, muito aguerrida nesse tema, né? Porque somos minoria e aí, de fato, a gente padece, às vezes, de um olhar diferenciado. Então, como outras oficiais também que estão à frente da PM, a gente sempre busca olhar para essa mulher que trabalha conosco, né? Não no sentido de vitimizar ninguém, muito pelo contrário, né? Mas de mostrar para ela o quanto ela é guerreira, né? Trabalha de manhã, à tarde, à noite, está ali, uma hora o filho está ligando, ela está prendendo bandido, como acontece comigo o tempo inteiro também, o filho está ligando, peraí e tal. E você tem que gerenciar filho, alguns esposo, né? Então é isso, é valorizar essa mulher. E é interessante como a gente termina valorizando, e foi objeto dessa palestra, incentivando e inspirando outras mulheres também, né? Às vezes a gente cria aquele ideal que uma mulher que vence na vida é um ser especial, não é. Ela acorda quebrada, ela tem dificuldade para treinar, ela tem filho para educar, ela tem que sentar e fazer tarefa, ela tem que fazer o café da manhã, ela tem que fazer compra no mercado, ela tem que trabalhar mais, às vezes, para tirar um dinheirinho, ela tem que aprender um curso, ela tem que fazer alguma atividade. Então, é a mulher do mundo real, né? A gente valorizar a mulher, ela entender que ela está aqui, ela tem os seus desafios, mas ela pode vencer. E ela vai vencer, né? Então, a nossa fala é sempre nesse sentido aí, de incentivar. Eu falava agora há pouco, questionava sobre os entorpecentes, não é? Eu vou fazer duas perguntas numa só, e tomar muito cuidado para perguntar, porque eu não quero fazer juízo de valor. Mas, assim, pela prática de vocês aí, como identificar os locais mais aptos, com maior constância de incidências de apreensão de entorpecentes, periferia, locais... Por exemplo, tem a ver onde há consumo de bebida alcoólica, a incidência de entorpecentes? Paulo, é importante sua pergunta, até porque a gente bate bastante em cima de alguns locais que terminam concentrando menores bebendo, elementos tornozelados, que não deveriam, pelas razões óbvias, estarem ali, e automaticamente aumenta ali a concentração de droga, de pequenos ilícitos, que às vezes se transformam em algo maior. Então, existe, infelizmente, uma relação. Existem também pontos mais quentes, que a gente chama, né? São pontos que, de fato, têm uma maior incidência de drogas, e a gente trabalha com estatística para todas as áreas, inclusive para o pequeno tráfico, né? Que basicamente é o que a gente atua ali na área do 3º Batalhão. É claro que se você estiver numa avenida movimentada, igual a Avenida das Torres, trânsito imenso de carros, você pega pouca coisa, né? Agora você está num bairro mais afastado, com aquela movimentação, e a gente já tem um levantamento, então termina pegando mais, né? Então, há bairros que se pegam mais, há bairros que se pegam menos. O que não necessariamente significa que tenha mais ou menos, né? Então, assim, na área do 3º Batalhão, a gente tem periferia grande, a gente tem área elitizada, digamos assim, a gente tem área comercial. E em determinadas áreas a gente pega mais esse crime, esse criminoso, essa droga. Mas não significa também que... Não, eu entendi exatamente o que a senhora quis dizer, porque, olha só, eu vou esmiuçar aqui, vou citar como exemplo, mas um exemplo muito fortuito, porque eu passo por lá todos os dias, não é? E que me veio à cabeça aqui agora.
na Morada do Ouro, existe agora um complexo, estão proliferando barzinhos, que eu acho muito bom para quem gosta de beber um chopp, alguma coisa, se confraternizar, encontrar os amigos e tudo mais, né? Só que há consumo de bebida alcoólica e o fluxo de pessoas é muito grande por ali. E aí, eu imagino, fico pensando assim, como o fluxo é muito grande e a bebida, por consequência, o consumo de bebida alcoólica é muito grande, o alerta, pelo menos, de precaução devia estar ali por parte das autoridades policiais, né? Devia estar aceso. Não é? Existe preocupação nesse sentido, onde tem muito fluxo de bares, por exemplo, né? Por consequência de pessoas consumindo bebida alcoólica. Há essa tensão? Há essa tensão, até porque as ocorrências mostram, né? Infelizmente, quanto maior o número de bebidas, quanto maior se toma ou se permanece ali tomando, os crimes fatalmente aumentam. Até um acidente de trânsito, né? Muito maior. Perdão. Atropelar criança, como aconteceu ontem, né? O cara saiu embriagado, atropelou as crianças. Então, assim, para a gente é foco, sem querer ser pejorativo, mas também sendo um foco de problema, porque termina uma briga, alguém esfaqueia alguém. Então, assim, a gente aumenta ali as rondas, aumenta as abordagens, né? E a presença da polícia? Eu perguntei isso para o coronel que veio aqui, veio um comandante do primeiro comando, né? Coronel, qual que é o nome dele mesmo? Rodrigues. É esse mesmo, ele esteve aqui, ele falou, de fato, existe essa preocupação por parte da polícia. Mas assim, que eu vou perguntar para você vê que hora eu chamo ela de você, outra hora de senhora, daqui a pouco. E lá nessa região, por exemplo, como exemplo, tá? Vocês se preocupam com isso, de colocar, porque eu tenho como cidadão a seguinte opinião: se onde há a presença da polícia, da viatura passando, há ali uma sensação de segurança, não é? Vocês têm essa estratégia de ficar perto ali, de estar, na pronta não que estamos aqui, os homens estão passando aqui. Não, é automático, né? Nós temos assim um cronograma de feiras, por exemplo, né? Então, tem feira em tal bairro, tem acúmulo de gente, tem maior concentração de pessoas, é para lá que a viatura termina voltando mais as suas atenções. Hoje, ali na Morada do Ouro, citando exemplo, sou de lá, é meu bairro, inclusive, meu pai mora ali. A Morada do Ouro, ela está com um fluxo grande de pessoas, né? E às vezes o povo vai para a rua e fica ali, então a gente aumenta também o número de viaturas. Como em outros bairros, né? O famoso Inferninho é na área do 3º Batalhão também. É uma área que a gente tem um foco ali muito grande, porque a gente sabe que a incidência de drogas termina sendo maior, de brigas e aquela série de coisas. Então, a gente possui um cronograma que é analisado dia a dia. Todo dia que a escala sai, ela sai com essa análise. Inferninho que ela falou é a casa das primas, viu? Fica ali. Sabe onde que fica a casa? Vou te explicar depois. Mentira, não sei onde é. Aí, ó. Boca tá me falando aqui onde que é, no 3 Barras. Boca, dona encrenca tá assistindo. Ó, aliás, seu pai mora ali perto da policlínica, né? Da UPA, não é? Exatamente. É meu vizinho ali, que eu moro ali no condomínio, e acho que mora pertinho de mim. Qual é o nome dele? Carlos Alberto. Seu Carlos Alberto, boa noite ao senhor. Quanto tempo mesmo, Boca? 2? 1, 2, só para eu... Vou para o intervalo comercial, já que temos apenas 1 minuto. O Lorenberg abre o bloco seguinte de perguntas à nossa entrevistada desta noite, Tenente Coronel Radassa, comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar. Tem muita coisa importante por vir aí em termos de informação. Um instante só. Pois bem, cá estamos de volta ao vivo. Você está assistindo ao programa Opinião. Eu queria que tirasse um pouquinho do retorno meu aqui, porque eu estou ouvindo tudo que eu falo e que vocês falam também aí aí na salinha enfim, na ilha nossa aí. O Opinião agora tem os destaques do Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Olha, o governador Mauro Mendes, do União Brasil, anunciou que irá processar na justiça o jornal A Gazeta por conta da reportagem que revelou que a empresa do seu filho, Kim Mineração Limitada, foi uma das
que adquiriu mercúrio ilegal no âmbito da Operação Hermes da Polícia Federal após ampliar as investigações para alguns empresários e empresas. Segundo a nota do governador, a reportagem seria mentirosa, caluniosa e criminosa. Bem, a Gazeta não mentiu. A reportagem se baseou no avanço das investigações para averiguar a conduta das empresas e dos empresários que compraram um mercúrio ilegal em um inquérito sigiloso. A reportagem em nenhum momento acusou ou afirmou que Luiz Antônio Taveira Mendes foi indiciado no inquérito. Apenas revelou que a empresa comprou R$301.900 de mercúrio da organização criminosa em 2022, conforme consta na denúncia contra a organização criminosa, né? A organização criminosa investigada. Em 2023, abre aspas, em 24/3/2022, Edilson, por intermédio do que sua pessoa jurídica vendeu mercúrio sem autorização legal para a empresa Kim Mineração Limitada, pelo montante total de R$301.971, fecha aspas, diz trecho da denúncia contra a organização criminosa do grupo VEG. Os dois lados estão aí, não é? E você pode conferir mais detalhes sobre isso aí no Gazeta Digital. Tem uma terceira também, um terceiro destaque, que é esse que você vê aí, ó. O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, disse... Não, tá, tudo bem, Boca, calma, desculpa, o Boca está me chamando a atenção aqui. Essa aí, ó, o segundo destaque. Em entrevista à Rádio Vila Real FM 98,3, o prefeito de Rondonópolis, Zé Carlos do Pátio, do PSB, comemorou o retorno das políticas sociais com o governo do presidente Lula, do PT, e criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, por não ter tido a mesma preocupação com o estado de Mato Grosso. Segundo o Pátio, nos primeiros governos de Lula, foram mais de 30 mil casas construídas em Rondonópolis. Já no governo Bolsonaro, não houve nenhuma entrega. O prefeito de Rondonópolis esteve recentemente em Brasília para tentar justamente de mais políticas aí de habitação para a sua cidade. Feliz com o retorno de Lula à presidência, Pátio afirmou que sua relação com ele é forte e que isso já beneficiou muito a cidade de Rondonópolis, ao contrário do que ocorreu durante o governo de Bolsonaro. E agora sim, essa última entrevista, uma reportagem, na verdade, o secretário de Estado de Saúde, o Gilberto Figueiredo, disse durante a entrega da unidade de pronto atendimento à UPA Hercílio Fernandes da Rocha, lá no bairro Jardim Leblon, em Cuiabá, que nomes colocados na placa de identificação da obra não têm relevância. A reforma da UPA foi iniciada pela gestão Emanuel Pinheiro e concluída pela equipe de intervenção do Estado. O nome do prefeito não consta no objeto. Decisão foi da equipe de intervenção, segundo Gilberto Figueiredo. Tudo bem agora, Boca? Falei tudo? Não vai me chamar mais atenção? O Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br, tem essas e outras tantas aí para você conferir. Política, polícia, economia, cultura, esporte, lazer, tudo. www.gazetadigital.com.br. Lorenbeck, hoje o que chamou atenção, queria até pegar uma pincelada, viu? Não vamos
embarcar aqui nos comentários, porque tem gente aqui que é brava, que está aqui para ser entrevistada por nós. Mas hoje, o que chamou a atenção no noticiário nacional foi a fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, o nosso glorioso Barroso, Luiz Roberto Barroso. Derrotamos o bolsonarismo. Isso foi dito ontem, aliás, isso foi postado no Twitter, né? Depois, inclusive, de uma participação dele num evento ontem da União Nacional dos Estudantes, um movimento de esquerda, de onde ele participou, ao lado de Flávio Dino, PCdoB, Orlando Silva, PCdoB, onde eram esperados ali, inclusive, dentre outros, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Um evento que, genuinamente, já tenha características de esquerda. Um evento, então, político. Mas o que chamou atenção, o que causou polêmica e está sendo alvo, inclusive, de críticas da hoje oposição, é a fala dele: derrotamos o bolsonarismo. Inclusive, deputados e parlamentares da oposição estão já com tudo pronto para um pedido de impeachment do glorioso Barroso. Aí ele tentou depois, ao longo do dia, de manhã já foi isso, essa polêmica toda. Ao longo do dia ele tentou consertar, tentou argumentar e tudo. Eu, na minha avaliação, ficou até pior do que ele... nós queríamos, eu estava me referindo ao 8 de janeiro. Bom, se foi isso que ele falou, pior ainda, porque ele já está dando, ele é ministro, é isso que está sendo alegado. Crime de responsabilidade e um ferimento de morte à lei que diz respeito à lei do impeachment, artigo 39/3, agora que eu lembrei da lei do impeachment. Falar que foi uma fala infeliz já não basta mais, porque já não é a primeira vez. Eu queria que você, de forma muito breve, desse uma pincelada sobre isso aí. Mas 2 observações muito rapidamente, Paulo. Veja, eu não assisti e não ouvi a fala do ministro. O que eu ouvi foi comentários de terceiros, o que não é suficiente ou não são suficientes para que eu possa opinar a respeito. Dito isso, amigos, veja, mesmo ouvindo a questão de terceiros, a fala do ministro foi muito, mas muito infeliz. Jamais ele deveria falar aquilo, ainda que ele estivesse se referindo ao 8 de janeiro. Ele não pode perder de vista que o grupo de bolsonarista é um grupo de eleitores que precisam ser respeitados, e nós estamos no Estado democrático. É preciso respeitar todo posicionamento. Isso o ministro do Supremo Tribunal deve fazê-lo. Porém, tem um detalhe para concluir. Veja, não é trabalho da Câmara Federal, não é trabalho do deputado federal pedir impeachment ou instalar o impeachment. Sabe por quê, amigos? Porque o artigo 52, item 1 da Constituição Federal é muito clara. Quem pode julgar o ministro é exatamente o Senado da República e ninguém mais. Então, qualquer falação que se tem nesse respeito não tem fundamentação jurídica. E não é a lei do impeachment, não. É o artigo 52, item 1 da Constituição Federal. Legal, gostei do comentário. Eu gosto sempre dos comentários. Às vezes eu faço contraponto aqui, né? Mas esse eu não vou nem falar nada porque está irretocável, assim, na minha opinião. Obrigado. Até porque o nome do programa é Opinião. A gente de vez em quando dá uns pitacos aqui, mas eu gosto mais de ouvir o Lorenberg aqui. Às vezes quando ele fala umas coisas assim, eu não concordo, aí eu vou lá, a gente fica discutindo aqui, mas a gente sempre se respeita, né? De vez em quando ele me xinga lá pro Dorileu, mas aí é fora do ar, né? Hoje aqui conosco, o Tenente Coronel Radassa, eu gostaria de retomar aqui um assunto, caríssima Radassa, que você já se manifestou a respeito, que é o caso Eloá, menina. Eu queria mais para efeito de orientação aos pais e tal, que você, num passado aí não muito distante, você se manifestou a respeito, numa forma de alertar os pais, não é? De crianças que possuem armas de fogo, aí também no sentido mais de terem mais atenção com seus filhos. Queria que você voltasse a falar sobre isso com essa ênfase aí da orientação.
Foi até repercutiu em função da situação que tivemos aqui, né? E na oportunidade eu disse que, de fato, ter uma arma de fogo dentro de casa é uma preocupação constante, né? A gente sempre está preocupado quando se tem uma arma de fogo. No caso do policial militar, né? Ele está preocupado com a possibilidade de alguém invadir a sua casa, porque existe, né? Ainda mais quem está ali combatendo a criminalidade, de repente está numa situação dessa. E, ao mesmo tempo, aonde deixar esse armamento, né? Então, quando teve o caso da menina, eu vi até várias críticas falando assim, olha, se tivesse num cofre, né, nada disso tinha acontecido. De fato, nada tinha acontecido, mas também não é tão simples assim, né? Você, como um pai de família, um policial militar, você está alerta 100% do seu dia, porque eu acho que nem quando dorme a cabeça não descansa, com a possibilidade de sofrer alguma coisa no seu lar, né? Então, assim, eu imagino que no caso desse pai, como acontece em outros, é essa dificuldade, né? Então, fico alerta, assim, do policial militar ter essa preocupação com a sua segurança, mas também estar com a cabeça tranquila, porque a arma, ela termina se tornando uma dificuldade, né? Eu até brinco, assim, eu falo abertamente sobre isso, já teve vezes de você chegar cansado dentro de casa, você teve um dia difícil, você deixa as coisas ali, aí quando eu voltava para a sala, eu falava, meu Deus, eu deixei minha arma em cima da mesa com um filho pequeno dentro da minha casa. Então, isso poderia ter acontecido comigo? Poderia. É uma negligência, é o quê? Não sei, mas é algo que realmente precisa da nossa atenção. Somos humanos, repito, né? A gente precisa ter solidariedade e respeito ao outro, mas, de fato, fica um alerta para a família, porque a situação que aquele pai viveu recentemente, né? É uma posição difícil a que ele estava, né? O provedor, o cuidador da casa teve esse desfecho. É muito triste. Muito triste. Antes de passar para o Lorenberg aqui, eu queria que colocasse mais imagens. Tem mais imagens para colocar aí, o meu caríssimo Alan? Assim, eu queria só fazer aqui o relato de alguns números aí de operações, de atuações recentes lá do pessoal do 3º Batalhão. Eu tenho aqui, se eu estiver falando besteira, você me corrija aí, viu, Tenente Coronel, mas você me prender. Material apreendido, 2.191 quilos de pasta base. Isso corresponde a quanto tempo será, hein? Está aqui 11/7, ó, lei de drogas, tráfico ilícito de material apreendido. Aí eu tenho esses números aqui, ó, 2.191 ou 2 toneladas, mais de 2 toneladas de pasta base, 1.375 quilos de maconha, 110 gramas de skunk, 200 gramas de cocaína, 2 balanças aí de precisão, 3 rolos plásticos no chamado plástico filme, 3 vidros, enfim, aí tem uma série de outros fatores aqui que são materiais que foram apreendidos. Esses números são recentes? Como é que é? Olha, eu teria até que dar uma confirmada, porque eu pedi para o pessoal levantar alguns dados, né? E eu estou achando meio grande essa quantidade. Eu tenho muita tranquilidade de dizer isso, até porque a gente trabalha muito com... Mas de repente corresponde a um período maior, eu teria que ver o período certinho que foi enviado. E assim, são inúmeras ocorrências, inúmeras operações, o batalhão não para, né? O 3º Batalhão é uma unidade extremamente ativa, ocorrência de tudo quanto é jeito. Então, eu teria que ver o período, mas são números que representam muito a nossa realidade, né? Independente do quantitativo, é o que a gente trabalha o dia inteiro, é o que a gente lida o tempo inteiro. Chega a ser um trabalho, há quem diga, formiguinha. Se é formiguinha, se é um seca-gelo, não sei. Mas é uma forma da gente mostrar para a sociedade que a Polícia Militar está atuante, que a Polícia Militar está presente e, principal, professor, que a comunidade pode e deve confiar. Qualquer apreensão, qualquer detenção, ela parte principalmente do apoio da comunidade. É uma ligação anônima, é mensagem Instagram, acredite, eu recebo no meu Instagram inúmeras situações e não é um meio oficial, mas termina sendo um meio que a gente utiliza no dia a dia. Então, de pedido de cesta básica, a gente termina recebendo, até denúncias anônimas de quem às vezes não confia, embora, eu repito, confie no nosso sistema de sigilo. Mas tem gente que se sente mais à vontade, principalmente as mulheres. Olha, estou sofrendo isso em casa, estou vivendo tal situação, o que eu faço? E a gente vai orientando, né? Então, são números que representam o nosso dia a dia. E a gente continua vendo aí, isso aí é o quê, caríssima? Olha, essas são as nossas ocorrências ali do dia 12, né? Ontem, né? Ali. Você vê, todo dia tem ocorrência, né? Invariavelmente
Todo dia tem ocorrência, porque afinal de contas estamos falando da maior região, não é? É extremamente populosa, né? Eu até convido aos ouvintes que sigam aí o nosso Instagram. Lá a gente passa um pouquinho da nossa realidade, do nosso dia a dia. Qual que é o Instagram lá? Terceiro Batalhão? É Terceiro BPM. Arroba Terceiro BPM. Arroba Terceiro BPM. Ou 3 BPM. É 3 em numeral, né? É, 3 BPM. E aí você vai ver. E lá a ali o gente resumo. vai colocando o nosso dia a dia, as nossas operações, as apreensões. Beleza. Lorenberg. Comandante, o terceiro batalhão é o maior batalhão, que a senhora já falou isso, e está ali na grande CPA. A grande CPA é, de fato, a área mais violenta da Grande Cuiabá ou não é a mais violenta? Ah, eu sou suspeita, primeiro que eu moro na região, né? Segundo que eu trabalho lá. Eu acho que não é e nunca foi, e nunca será. Eu vi até tem um Instagram famoso, né? E alguém colocou assim, olha, eu passar a noite em tal bairro, e aí mencionaram o bairro Pedregal, né? Que era a nossa área também. Passar a noite no bairro Pedregal, você enxerga, e as críticas. E eu achei muito legal os comentários de quem morava no bairro Pedregal. O povo, não, no meu bairro é tranquilo, tem a criminalidade como todo tem. E as meninas, não, eu ando de madrugada, eu chego da faculdade, eu passo sozinha, eu nunca vi. E eu achei legal essa defesa que saíram do bairro Pedregal. Então eu saio em defesa aqui do nosso CPA. CPA é um mundo à parte, né? Quem convive no CPA e mora no CPA, ali a gente tem de tudo. É uma cidade, É uma né? cidade, né? É uma cidade. E por ser uma cidade, pelo volume de pessoas, de fato tem a nossa preocupação, a gente está ali o tempo inteiro, a gente tem ali a presença, mais no CPA ainda, né? Da Força Tática, a Força Tática está na nossa área, a gente tem o raio, a gente tem operações sempre ali com a cavalaria, com o seu Paer, então é uma área aconchegante. De vez em quando eu vejo os helicópteros sobrevoando lá no condomínio lá, eu fico pensando, eu quase ligo para Vossa Excelência, eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? Esse helicóptero todo dia está ali. Eu falei alguma coisa comigo, ele não responde, mas assim, e é o trabalho que é conjunto, cavalaria, seu Paer. Tem bike também, pessoal de bike? Não, né? Não, por enquanto não tem. Ali naquela região onde fica ali a loja de imóveis, perto do terminal ali, seria interessante colocar, né? Retomar, né? A polícia teve bike há um tempo atrás, a gente já está um tempinho. Vamos ver agora, quem sabe, com a entrada dos novos alunos, né? A gente começou aí os nossos cursos de formação, dá para pensar de novo. Viu, caríssimo Coronel Roveri, que evidentemente que eu poderia falar de imediato com o Coronel Mendes, né? Que é o comandante-geral, que vai mandar falar com o Coronel Roveri, que vai mandar falar com o Galo, que vai mandar falar com o cara lá do planejamento lá, qual que é o nome dele, que é o Abílio, não, eu esqueci o nome dele, que é o secretário de gestão lá, cara, planejamento. Vou lembrar o nome dele já, que é ruim para atender telefone, viu? Já reclamei para ele já também, que é Basílio, lembrei, Basílio. Falei Abílio, mas não é Abílio, é Basílio. Gente boa, ótimo secretário, mas para atender o telefone é horrível. Vamos para o intervalo comercial e a gente volta num instante só. Pois bem, eu quero... estamos entrevistando aqui hoje à noite a Tenente Coronel Radassa, que é comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar. Eu anotei aqui a Suzana, que está acompanhando ao programa Opinião, que eu marquei aqui em algum canto. Ah, tá. A Suzana, ela está acompanhando ao programa Opinião, né, lá no bairro Bela Vista. Quem está também acompanhando a gente aqui é o Cláudio Batista, lá do Terra Nova. Ele é motorista de aplicativo, estava vendo pelo celular. A Solange Bastos, que é lá do bairro Planalto, que está com o namorado Gelson, assistindo também o programa Opinião. Não perguntaram nada, né? E tem uma pergunta que chegou aqui também, nossa caríssima Radassa. Oi, boa noite. Pergunta aí para a Tenente Coronel Radassa, por que a Polícia Militar resiste em atender ocorrências de som automotivo em bairros, pois o Disque Silêncio não funciona todos os dias. É o Djalma, lá do bairro Carumbé. Mande um abraço aí para a Tenente Coronel Radassa, está dizendo aqui, Djalma. Um abraço, Djalma, obrigada pela pergunta. E essa é uma pergunta assim, que a gente tem que responder. E eu sei que eu vou responder um monte de gente, porque eu recebo
tanto pedido e tanta reclamação. O que acontece? O som alto é um problema, né? E parece que acentuou bastante depois da pandemia. Ficou todo mundo meio enclausurado, voltou todo mundo como se não houvesse amanhã. Som alto é um problema de fato na nossa área, na área de maneira geral, né? E existem as competências, né? A fiscalização do som alto é uma fiscalização da prefeitura, né? Então, quando a gente tem aqui uma série de ocorrências para serem atendidas, embora o som alto a gente vá, a gente precisa priorizar outras, né? Então, a gente tem um efetivo reduzido. Aliás, estamos com efetivo grande, muito bom de atendimento na área do 3º Batalhão com a jornada extraordinária, acho que eu até comentei da outra vez, mas ainda assim, a gente pega um sábado à noite, a demanda é muito grande, né? Então, começa a encher de ocorrências ali de som alto, nós vamos priorizar essas ocorrências mais de vulto, ocorrências que trazem algum transtorno maior, enfim, vários tipos de ocorrência, né? E aí termina que a gente atende sim, as ocorrências de som alto, mas são muitas e a gente não consegue atender todas. O que a gente pede para a comunidade é o seguinte, Djalma, e eu estendo aos demais, eu vi aqui que comentou o pessoal do Planalto, é todo nosso lá. Entra no Instagram do 3º Batalhão, pode jogar lá, e pode colocar esses pontos, tá? Esses pontos que normalmente são recorrentes, toda vez ao mesmo local, seja uma casa de festa, uma distribuidora. Pode colocar esses pontos que nós temos feito bastante operação integrada com a Secretaria de Segurança Pública e com a Prefeitura também. Então, a gente junta esse efetivo, a gente cria uma rota no sábado, na sexta, na quinta, e a gente sai fazendo essa fiscalização. Como a Polícia Militar, ela termina indo lá sem esse aparato, sem o equipamento, a gente não consegue nem medir sozinho, a gente precisa da Prefeitura, a gente pede para baixar, termina com o som lá, depois sobe de novo e vira aquela... Então, assim, pode mandar no Instagram 3º Batalhão, Djalma, quem estiver ouvindo, passa esses pontos, a gente coloca na nossa rota e sempre que a gente tiver operação, a gente vai para cima. É que você compreenda bem aí, ela não está dizendo que não seja prioridade, está dizendo que por ser um volume muito grande de ocorrências vai ocorrer de uma situação de ter, por exemplo, um assalto em andamento. Aí... Logo, o vulto é maior, a gravidade é maior. Aí, como o efetivo não abrange esse número enorme de ocorrências, há que se eleger prioridades. Naquele instante, prioridade Paulo, socorrer. Eu até agradeço o seu complemento, porque assim... Estou dizendo que eu entendi, né? Porque a polícia resiste. Não resiste, não, a gente está atendendo o tempo inteiro. Mas realmente a demanda é grande e normalmente são os mesmos pontos. Por isso que eu reforço, se existe uma queixa em um determinado local, pode nos passar que a gente coloca na nossa rota e tenta resolver ali definitivamente, ainda que dure 1 ou 2 semanas para a gente fazer a operação, tá bom? Beleza. Você então é que gosta de ouvir Marília Mendonça muito alta aí, Gustavo Lima, né? Gosto, eu também gosto, mas eu tenho um volume ali que você, até o seu limite, para que você não perturbe, tem que respeitar o seu vizinho ali. Vai que tem algum idoso, alguém enfermo, não é? Ainda que não haja, tem um limite estipulado por lei, inclusive. Professor Lorenberg. Comandante, tem um trecho aqui de uma matéria do site Bom da Notícia, que eu gostaria de um comentário da senhora. Veja o trecho, entre aspas. Os crimes violentos contra as mulheres cresceram exponencialmente em Mato Grosso ao longo de 2022. A CESP Mato Grosso registrou nada menos que 101 assassinatos de mulheres. Desse total, quase a metade foi enquadrado como feminicídio. Fecham aspas. E aí eu vou fazer uma pergunta muito mais para provocar, e provocar no bom sentido, comandante, sempre no bom sentido. Pode-se dizer, diante desses números todos, pode-se dizer que o Estado de Mato Grosso está fracassado, ou fracassou, ou vem fracassando, diante do combate ao feminicídio, ou não? Olha, professor, eu tive até viajando esse fim de semana e aí a gente vai conversando com o pessoal de fora, descobrindo outras realidades, né? E aí um amigo lá de Florianópolis perguntou, né, o que o Estado faz para socorrer essas mulheres, para dar um mínimo de suporte, né? Eu falei, olha, do seu Estado eu não sei, eu posso dizer do meu. Pelo menos no tocante à Polícia Militar, nós temos conseguido, eu não trabalho na Maria da Penha, então me perdoe se faltar algum dado preciso. Mas a informação que nós temos é que depois que a patrulha Maria da Penha foi instituída aqui, eu não sei dizer exatamente a data, todas as mulheres que foram atendidas estão seguras e não houve mais nenhum caso.
Não tem um único caso que possa dizer, olha, a Patrulha Maria da Penha ficou de me dar um suporte e eu não tive. Então, assim, eu digo que é sucesso, eu digo que devem ter muitos os desafios nessa área ainda, porque é uma área realmente muito difícil. Para a mulher, para ela chegar ao ponto de denunciar, ela está sofrendo inúmeras violências, ainda que psicológica e financeira, entre outras, dentro de casa. Mas no âmbito da Polícia Militar, nós temos um trabalho muito bonito, eu até reforço aqui para a comunidade, que esteja vivendo numa situação dessa, a mulher que esteja passando por isso, siga, eu vou falar seguir porque eu não tenho o telefone de cabeça, tá? E hoje a gente está resolvendo muita coisa no Instagram. Tem o Instagram da Patrulha Maria da Penha, professor e Paulo, lá é um canal fantástico de comunicação. Então a patrulha vai fazer esse atendimento e é sucesso total. A gente, embora a patrulha seja pequena, né, eles estão tendo uma capilaridade enorme, até porque eles não trabalham sozinhos, né? Trabalham com um batalhão de área, junto com o 3º, 4º. Até porque tem à frente uma estupenda policial que é a Emirela, Tenente Coronel Emirela, que já veio aqui algumas vezes, né? Ela está precisando voltar aqui, viu? Eu falei com ela essa semana também, a gente está ajeitando aí na agenda para que ela possa voltar para trazer números novos e esse alerta constante, que nem eu disse no começo do programa, que a gente faz questão de estar sempre falando sobre isso aqui, para que a gente possa vencer essa covardia que é a agressão à mulher, que ainda existe, infelizmente. Cuiabá é destaque nas agressões do feminicídio, que Lorenbeck sempre fala disso aqui também, que infelizmente a gente acaba se destacando nessa área também. Mandar aqui um abraço também para quem mandou aqui no meu WhatsApp, o pessoal descobre meu WhatsApp, quem mandou aqui a Vandinelma, que está acompanhando o programa lá no Carumbé, no bairro Carumbé. E alguém mandou também uma mensagem aqui no zap meu, o Pedro Luiz está dizendo o seguinte, Gustavo Lima, Paulo e Marília Mendonça até que ainda vai, mas tem uns que eu escrevi aqui, tem uns aqui que levantam no maior volume o pancadão e começam a gritaria, aí ninguém suporta. Concordo também, viu, dependendo a gritaria, dependendo do horário, é desrespeito. Respeito é tudo, em tudo, né? Eu gostaria que você, Tenente Coronel Radassa, dissesse o seguinte, tem um trabalho feito, queria que você discorresse sobre ele, pelo 3º Batalhão, que é amplo, que abrange inclusive a zona rural. E na zona rural há criminalidade também, há roubos, muita gente usa, e por ser mais afastado, para uma série de fatores. Como é que está o trabalho de você? Tem uma operação específica, um trabalho específico para isso? Como é que está sendo? Temos. Eu sempre lembro que quando eu assumi o 3º Batalhão, eu acabei de assumir, tinha um grupo de pessoas ali, me chamaram num canto e falaram, olha, não abandone a comunidade rural, que o trabalho que foi iniciado aqui com o Coronel Fernando, que foi meu antecessor, está sendo muito bom. E naquele dia a gente já acendeu o alerta, né? Fui conhecê-los, fui entender ali um pouquinho da realidade. Realmente é uma comunidade que fica afastada, naturalmente, né? Afastada entre eles, afastada da cidade, afastada de uma internet, afastada de uma comunicação, até as nossas viaturas, em alguns pontos ainda, a gente precisa fazer algum ajuste na rede. Então, assim, despertamos o nosso olhar para a área rural, tem um compromisso com a área rural, é um compromisso do Coronel Mendes, era um compromisso do Coronel Assis, ele implantou, né, no âmbito do Estado, e o Coronel Mendes continuou com esse trabalho, e ele me falou, olha, continue dando apoio para a patrulha rural. E aí a gente está sempre ali fazendo operações, a gente leva a cavalaria, leva o seu paé, eles ligam também, está acontecendo alguma coisa, eu já aviso, não, é operação. E com isso a gente mostra ali que eles não estão sós, muito pelo contrário, temos hoje, através do WhatsApp, que termina sendo um meio mais rápido, uma comunicação muito, muito ampla, né? Então a gente fala, tem um carro passando aqui, já passou umas 3 vezes, aí um morador fala, não conheço, outro não conheço, a viatura vai chegar e vai abordar. Não temos mais ocorrência na região praticamente, nem me lembro mais a última que teve, graças a Deus. Então é fruto de um trabalho, né? E eu tento deixar sempre os mesmos policiais militares, porque eles vão aprendendo da rotina, vão familiarizando, vão conhecendo as pessoas, passa numa determinada área, já sabe que a casa está fechada, ele já fica preocupado se tem alguém ali dentro, se não tem. Já tivemos casos de morador passar mal, ligou para a polícia, nem lembrou de ligar para... E a gente vai e atende com muito carinho. Ali é uma comunidade que tem o nosso respeito, professor. E nós estamos falando aí de Cochupó do Ouro, Ponte de Ferro, Pirapora, tem uma série de localidades que ficam afastadas já na zona rural e que é uma abrangência, está debaixo do guarda-chuva aqui do 3º Batalhão, né? Que tem que ter um trabalho.
Só para, nesse sentido, tem viaturas que comportam, adaptadas para estrada de chão, por exemplo, ali? Não, porque para você pegar lá... Inclusive a viatura da Patrulha Rural, ela é bonitona, a caminhonete toda envelopada, né, com camuflado meio marrom, é uma viatura imponente. Quando a gente quer mandar mais viaturas, eu só tenho uma da Rural, né, mas quando a gente quer fazer a operação, a gente manda mais umas 2, 3 ali, ainda que mais baixas, mas atendem. Até porque a comunidade ali é tranquila de andar. Viu, Coronel Roveri? Eu falei das bicicletas, agora tem... Você não percebeu, essa foi uma cutucadinha, pedindo aí uma caminhonete a mais lá, até para melhorar o trabalho do 3º Batalhão na zona rural ali, que precisa de uma traçada, porque se tiver em época de chuva, então, nem se fala. Lorenberg, caminhando para o final. Mas, muito rapidamente, um comentário do comandante de uma fala da senhora, que eu encontrei num site. Entre aspas, ser comandante é um caminho que outros já passaram e ensinaram. Além do que temos regulamentos, doutrinas e planejamentos estratégicos. E ser mãe é uma surpresa todo dia. Não veio com um manual de instrução. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvir um comentário da senhora, porque é interessante essa fala. Professora, assim, sempre me perguntam, né, se é difícil ser comandante. Eu falo, é difícil, não é fácil não, a gente tem que lidar com inúmeras variáveis, né? E aí me perguntaram uma vez, é mais fácil ser comandante ou ser mãe? Eu falei, senhor, para ser comandante a gente tem manual, tem amigos, né? Tem os nossos chefes que a gente liga, tira dúvida, pergunta se tá. Mas para ser mãe, professor, não tem. É cada de um susto. O filho já está grande, com 15 anos, né? E a gente vai aprendendo, mas é uma bênção também. É muito bom. Eu quero encerrar o programa. Eu tenho pouquíssimo tempo para encerrar o programa Opinião de hoje, não é? Mais uma vez a gente recebeu aqui, viu, seu Carlos Alberto, a sua filha, a caríssima Radassa, Tenente Coronel Radassa. Uma coisa que me chama a atenção, e eu gosto de falar as coisas, quando são positivas, a gente não fica também cheio de dedo para falar também, não. Uma das partes mais bonitas e que comovem que o 3º Batalhão faz é a parte social. Eu acho lindo isso, ainda mais quando envolve criança, então, não é? E a gente observa lá, por exemplo, essas imagens aí. A gente tem imagens aqui de capoeira, olha lá. Quando tem criança, judô, enfim. Eu gostaria de parabenizar, não é, e de deixar o programa sempre a postos para bem informar, quando tiver demandas lá, tanto do trabalho operacional, como também das ações como essas aí, as sociais, estamos aqui a postos para bem informar. Muito obrigado, viu? Esteja sempre contando conosco. Obrigada, reforço que é muito bom estar aqui, falar um pouquinho da PM, falar do nosso batalhão, falar dessas ações. Agradeço imensamente a oportunidade e obrigada a todos. Obrigado. Tem um rapaz ali fora, qual que é o nome dele? O Cabo... Rondon. O Cabo Rondon, flamenguista dos bons. Flamenguista por minha conta, não sei se ele é não, mas tem cara de flamenguista. São Paulino? São Paulino. Ele está ali, eu achei que ele estivesse lá fora. Não, ele está lá fora. Ele está lá fora? É São Paulino? Como é que você sabe que ele é São Paulino? Ele falou para mim. Ah, ele te falou? Você convenceu ele, você colocou ele lá, né? Eu acho que ele é flamenguista. Hein? Aliás, São Paulo e Palmeiras estão empatando em 1-1 nesse instante. É Copa do Brasil, Boca, que está jogando agora, não? Copa do Brasil, 1-1. Tá 1-1, tá pau a pau lá. Lorenberg, então a gente se encontra... Até amanhã. Amanhã, né? Amanhã, ao vivo, com o programa Opinião. A caríssima Samira está ali também, dando uma força, continuando de fotógrafa. É Samira, né? Samira. Grande amiga nossa. Amanhã a gente entrevista aqui no programa Opinião a Leandro Denis Batirola, pró-reitor de pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso, professor, mais um falando aqui desses assuntos importantes que ciência e tecnologia. E quero mandar um abraço, então, lá para o pessoal que está acompanhando o programa lá no bairro Dom Aquino, a Andréia em especial, que acompanha sempre, que ela me fala que acompanha sempre, diz que acompanharia hoje também, né, Andréia, com o marido dela, o Antônio Carlos. Muito obrigado aí pelo prestígio do programa Opinião, que há mais de 3 anos tem aqui lutado. Eu falo lutado porque a gente passou por uma pandemia, meu caro. Uma pandemia daquelas braba mesmo, né? E estamos aqui
apostos, firmes e fortes com a graça do zeloso guardador e sempre com entrevistas importantes, interessantes como a de hoje, que você assistiu aí com a Tenente Coronel Radassa. E lembrando que tem promoção esse ano aí para coronel aí, né? O nome dela, sei não, hein? Pô, se eu fosse o senhor, meu caríssimo governador, olharia aqui, viu? Promoção, acho que são 3 ou 5 que vão ser promovidos. Eu sei que tem um bocadinho aí que vão aí, ó, tem nomes em destaques aí. Enfim, já enrolei demais, eu tenho que ir, senão daqui a pouco o Dorileu manda cortar, porque tem horário de rede que a gente tem que obedecer aqui. Então, se cuida, até amanhã, fica bem, fica com Deus também.